Bem-vindo à loja, eu sou o Jared e este é o Wrench Every Day. E hoje é um dia muito especial porque estamos em um local muito especial. Estamos na oficina de máquinas Grimes Twister Engines, onde vamos construir o motor do Earl, ou pelo menos começar a construí-lo. Finalmente recebemos muitas das peças necessárias para começar a construir o motor. Vamos iniciar a usinagem do bloco curto para o motor Chevy Big Block 454 do Earl. Agora, se você não sabe quem é Earl Licker é nosso Nissan 300Z de 1990 que começou a vida como um carro com motor V8 da Nissan. Depois começamos a colocar um 2J nele, então Tavares roubou de volta o 2J que eu roubei dele, e ele ficou sem propósito. Então saí com Derek na Vice Script Garage em um evento Clayton and Cars e me apaixonei por carros de burnout. Então, decidi que o carro mais prático para construir é o nosso pequeno Nissan com um enorme motor de 454. Agora vamos entrar rapidamente porque está um pouco frio aqui no norte da Geórgia e temos um aviso de tempo de inverno, então, em vez de ficarmos do lado de fora, vamos entrar onde está o calor. E lá está o motor do Earl. Este é o Greg! Como você está, Greg? Estou bem, Jared. E você? Preciso agradecer muito ao Greg, pois este é o dia de folga dele num sábado. Essa foi a única maneira de filmarmos, pois as oficinas são um pouco barulhentas, não? Então, desligamos quase tudo para podermos filmar e passar por todo o processo. Eu consegui tirar mais deste bloco desde a última vez que você ouviu. Nós removemos o virabrequim, removemos os eixos de comando, bati nos tampões de congelamento. O que você está fazendo agora? Bem, estamos tirando todos os tampões do núcleo, todos os tampões do corredor de óleo, para que possamos garantir que toda a solução de limpeza chegue a todos os buracos do corredor de óleo, sim. Porque é muito importante fazer isso, porque se você não fizer e limpar seu motor, você realmente não está limpando o motor, certo? Vai apenas acumular atrás desses tampões, e isso não é bom. Sim, e está perfurando extratores, acionamentos quadrados, linguagem criativa para poder desmontar tudo para que você possa limpá-lo corretamente, porque novamente, né, se você não vai montar um motor limpo, simplesmente não faça isso, certo? Isso está exatamente correto. Então acabamos de tirá-lo do caminhão e colocá-lo na mesa de elevação, e esta é uma grande lavadora cáustica, certo? Você usa cáustico nisso. Correto. É uma lava-louças grande e resistente. Depois de desmontar, vai para uma mesa, ajustamos o temporizador e podemos relaxar. Correto. Eu não poderia ter dito melhor. Não conseguimos relaxar porque há muito mais para fazer. Vamos analisar muitas peças. Então, uma vez que terminamos de desmontar isso, iremos apresentar as peças com as quais vamos construir nosso bloco curto e explicar o processo de fazê-las funcionar. Estamos em uma sala de cabeçote de cilindro de precisão, que também possui equipamento de dimensionamento de hastes enquanto lavamos nosso bloco. Ontem você teve uma vantagem porque esse processo que você passou levou cerca de quanto tempo? Pelo menos 2 horas. Então, estamos neste ponto e estamos tentando fazer o máximo possível, então este equipamento permite dimensionar uma biela. Então, o que pode acontecer muitas vezes na extremidade, se você acabar com um buraco em forma de ovo, você apenas tira um pouco de material e encolhe e depois refaz o círculo, certo? Isso está correto.
Esta máquina tritura a tampa e a parte da haste que fecha o buraco torna-o menor e depois você abre de volta ao tamanho original, certo? E então essas bielas são meio especiais. Eles não são uma biela forjada de alto desempenho. Estamos tentando fazer isso com um orçamento, mas esta é a melhor biela de bloco grande de fábrica que você pode conseguir. Este era o LS7. Nos anos 60 e 70... Certo. A primeira vez que eles usaram LS7. Vamos andar por aqui para falarmos sobre nosso próximo processo. Tudo bem, este é o mandril. E você pode ver que tem uma pedra de afiar aqui. E isso abre isso de volta com precisão até 1/10 de 1 milésimo. Certo. Pegue o calibrador de furo e diga que estamos 1 3/10 do tamanho. Como se houvesse muitas sensações envolvidas durante o processo de trabalho. Depois de fazer cerca de 200 ou 300 mil, você chega a um ponto em que meio que sente isso. Eu diria que se você é alguém que ama carros, mas não necessariamente quer trabalhar em carros, a profissão de maquinista está em desesperada necessidade de mais pessoas entrando. Há apenas uma falta de pessoas querendo aprender essa habilidade, e é uma habilidade incrivelmente importante, não apenas para hot rodding, mas para manter carros normais funcionando na rua, e É incrível ver todos os pequenos processos e trabalhos necessários para fazer um desses funcionar, então se estiver interessado, definitivamente procure. Uma oficina que queira 1 ou 2 aprendizes e venha com a mente aberta e... Sim, é isso. Algo que nós precisamos desesperadamente. Isso é algo que eu gostaria de tentar uma vez. Quer dizer, eu acho que no pior caso nós poderíamos refazer. Mas ao mesmo tempo, também estou satisfeito em assistir um mestre do ofício trabalhando seu caminho. Mais uma vez, fazer as coisas corretamente leva tempo. Quando você liga e pergunta por que ainda não terminaram com o meu motor, é porque você tem que fazer isso 5 vezes, ainda temos as 8 hastes lá e mal tocamos no bloco ainda. E novamente, este é um processo. Então podemos começar basicamente com uma forma de ovo e criar um círculo conhecido nu nas principais mancais. E isso tem que acontecer primeiro, antes que você possa começar qualquer trabalho no motor, porque é isso que você centraliza. Todo o motor é centrado em seu virabrequim, então... Sim, repita mais 4 vezes. Ok, então as tampas principais estão no lugar, temos nosso hardware ARP no lugar. Greg comentou que é bom que nossas tampas principais se encaixem bem no bloco. Isso indica que elas não estavam se movendo e se desgastando contra o bloco, o que significa que é um núcleo realmente bom. E agora ele está passando pelo mesmo processo de torque que faremos quando construirmos o motor, colocando os rolamentos e o virabrequim e preparando-o para funcionar, porque novamente queremos simular e distorcer o metal da mesma maneira que será enquanto estamos, rodando o carro, construindo-o. Então todo esse é um processo muito detalhado, lento e intrincado, mas novamente você tem que fazer isso direito. Caso contrário, corre o risco de explodir isso, especialmente quando está sob estresse extremamente alto. E uma coisa que vou mencionar agora, só para não esquecer de mencionar mais tarde, vamos mostrar a você os processos. Vamos mostrar a você como brunir os cilindros, fazer tudo.
mas eu não posso compartilhar nenhum desses números de folga. Isso é algo que a oficina mecânica, sua experiência e testes ao longo de muitos e muitos anos, desenvolveu as tolerâncias corretas, as folgas corretas e o processo correto para dimensionar tudo. E isso é algo que temos que respeitar, porque estamos adotando a abordagem de construir isso como um motor de barco, motor Twister, oficina mecânica Grimes. Eles constroem muitos motores de barco Big Block insanos, que produzem muita potência e ganham muitas corridas, então eles sabem como fazer e vamos tentar novamente tratando isso como um motor de barco, porque aplicações de aceleração total por um longo período de tempo é exatamente o que um barco faz e o que vamos tentar fazer em nosso carro de burnout. Então, uma vez que isso esteja todo apertado, começaremos a zerar as coisas. Certo, Greg? Correto, alterado. Começaremos ajustando as coisas, criando a linha central para fixar o motor na posição exata. Assim, garantimos que os rolamentos estão dimensionados e o furo está perfeitamente reto, evitando que o virabrequim tenha que se contorcer para descer pelas tampas principais. O furo deve ser totalmente reto. Meça tudo, faça algumas passagens, remessa tudo. Faça isso de 6 a 7 vezes. Então, Greg passou e conseguiu ajustar tudo ao tamanho correto dentro de, o quê? 0,2 de milésimo de polegada, o que é quase impossível de medir, a menos que você tenha uma precisão insana. Sim, você pode aquecer ou esfriar este bloco e alterá-lo 2 ou 3 décimos de milésimo. A especificação de fábrica mencionada era de 1 milésimo. 1 milésimo de polegada, então. Estamos pegando. Se você pegar 1 milésimo de polegada e cortá-lo em 10 pedaços, nós somos 2 peças. Somos 2 peças disso. Então, 2 décimos de 1 milésimo. Certo. Então, muito mais preciso do que a fábrica. Muito mais preciso. Falando de coisas de fábrica, né? Eu descobri que temos um HP. Isso é alto desempenho. Não exatamente. Deixe-me colocar isso em tudo. Em todos eles lá. Não, 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 não. Isso é especial. Tem isso em 2 lugares. Tem isso. É lá? E lá sim... Alto desempenho, alto desempenho. Antes de movermos o motor para mais uma limpeza para remover o óleo antes do próximo processo, enquanto está em uma posição fácil de medir, Greg está colocando os rolamentos para verificarmos as tolerâncias e garantir que estão corretas. Você mede o virabrequim, adiciona a folga desejada e garante que tudo esteja alinhado. E notei que esses rolamentos não são os normais brilhantes, o que é único neles. Eles têm um revestimento para protegê-los. Apenas mais um. Fator nas construções de alto desempenho, né? Essa é uma boa proteção contra partidas frias e esse tipo... Sim, então o que muitas pessoas confundem em um motor é que elas pensam que seu virabrequim ou suas bielas estão apoiados nos rolamentos. E o que eles realmente apoiam é uma pequena almofada de óleo entre esse rolamento e seu virabrequim ou biela. E os rolamentos estão lá apenas para proteger quando não há óleo, como o Greg estava dizendo, durante partidas frias ou na biela, se você tem detonação onde a biela desce extremamente forte e empurra o óleo para longe, você precisa de um rolamento de alta qualidade para ajudar a proteger contra isso. Agora, também existem óleos realmente bons, que têm alta resistência ao filme que resistem à detonação ou resistem ao empurrão sob detonação. Mas, independentemente disso, vamos escrever todas as apólices de seguro possíveis neste motor para que não tenhamos que nos ver tão rapidamente, porque eu o quebrei. Agora que os buracos foram dimensionados, precisamos medir folgas do rolamento. Então é desmontar tudo, montar novamente com rolamentos 8 vezes, medir 8 vezes. Exatamente. Algo realmente interessante foi quando você lê as especificações do seu parafuso ARP. O torque, porque estes são 716S, eles são parafusos de haste muito grandes, porque novamente estamos pedindo que eles façam muitas coisas extremas.
E não explodir, mas se olharmos para nossa folha de instalação, nossas folhas de torque e instruções. Eles recomendam, com este hardware, usar o método de alongamento, que é onde você realmente aperta o parafuso até que ele seja fisicamente alongado 6 milésimos para 65/10 milésimos ou 80 libras-pé. Greg descobriu, usando o método de alongamento e fazendo da maneira recomendada, que na verdade levou cerca de 83 libras-pé. Então, pode não parecer muito, 3 libras-pé, mas novamente, quando você está buscando a extrema precisão que estamos buscando neste bloco de motor para fazê-lo suportar, espero muito, porque eu não tenho dinheiro para continuar explodindo motores. Vamos fazer certo da primeira vez. Cada detalhe é importante, por isso estou animado por ter a chance de entrar novamente em um sábado, quando eles gentilmente me permitiram o acesso para passarmos por esse processo. Assim, você pode entender sobre motores projetados, folgas e algumas das coisas que precisam ser feitas antes da montagem, pois há muito trabalho envolvido aqui. É realmente emocionante, então vamos voltar ao trabalho e mostrar o máximo possível. Enquanto eu aperfeiçoo a arte de ficar de pé e observar, agora estamos colocando o motor na posição para perfurar os cilindros. Estamos usando um pistão um pouco maior, o que significa que precisa, em vez de apenas ser brunido, o cilindro precisa ter seu furo aberto, ou seja, foi feito maior para aceitar e encaixar esse novo pistão e é um pouco demais para apenas usar a máquina de brunir para fazer isso. Então essa configuração será uma cabeça de corte, onde ela vai lentamente novamente trabalhar e cortar isso aberto, nos dando um metal fresco, que então será finalizado e polido um pouco mais tarde. Greg tem uma bela caixa grande de pistões lá. Estamos usando Vaiscos. Eu nem mesmo vi esses ainda. Então, como eles se parecem... Esses são meio bonitos. Cara, com anéis de gás, então... Na verdade, eu construí muitos motores de corrida. Tive alguns que vieram pré-montados com estes. Nunca tive a chance de fazer isso. Então, o que são esses portos de gás verticais é uma coisa muito legal, que usa um pouco da pressão da combustão quando o motor explode. Sua onda frontal acontece se você olhar. Esses estão conectados logo atrás do seu anel de compressão superior. Este é onde estaria o anel do pistão 1, anel do pistão 2 e anéis de controle de óleo, e usa essa pressão de combustão para empurrar o anel do pistão para fora e dar um selo ainda melhor. Então, isso são peças de carro de corrida de grande porte. Isso é muito legal de ver. Então estamos saindo e fazendo todos os pequenos truques que podemos para fazer nosso 300Z6 ter um motor bastante insano. Então, na maior parte do tempo, vamos perfurar mais ou menos para um tamanho, mas quando entramos na brunidora, porque estamos passando pelo processo de criação de projetos, cada pistão será combinado com um cilindro específico. Estávamos fazendo nossos cálculos e trabalhando no bloco. Fazemos nossas medições a partir do centro desta haste que simula o virabrequim e também permite que seja montado na máquina de nivelamento. Enquanto trabalhávamos nos cálculos, acabamos com uma altura de deck e tudo que deveríamos estar cortando para 9,53 polegadas, o que meio que levantou uma bandeira vermelha dizendo que algo não parecia certo ali. Obviamente. Eles estavam esperando que tivéssemos uma haste um pouco mais longa, o que significa que todo o trabalho que fizemos nas bielas, aquelas bielas LS7 realmente legais e econômicas, não vai funcionar. Então a solução é que vamos comprar, ou melhor, eu vou comprar algumas bielas em H da Manley. É um estilo e material diferente, é uma biela forjada que vai aguentar todo o abuso. É mais dinheiro, infelizmente, mas, novamente, como você está dizendo, a haste mais longa não vai mudar o curso, não vai mudar o diâmetro ou o tamanho do motor, nada dessas coisas muda, mas faz algo muito... Importante, né? O pistão ele permanece um pouco mais no topo e um pouco mais na parte inferior e corrige o ângulo da biela, onde não está carregando lateralmente os cilindros. A biela trabalha mais para cima e para baixo desta maneira. Essa é uma maneira leiga de colocar isso.
Não temos as bielas Manly aqui, então não vou poder levar isso para casa para construir, mas sabemos o comprimento delas. Isso é uma coisa exata, então vamos nivelar isso para a altura de deck adequada para as bielas que estão chegando e então ainda poderemos brunir porque temos nossos pistões. É só que vamos ter que redimensionar tudo e bem. Não podemos. Vamos apenas verificar as folgas nas novas bielas e... Sim, é isso. Porque eles virão com todos esses pequenos passos, geralmente. Já feito, certo? Então, apenas nos certificamos que é o mesmo, mas isso impede de equilibrar o conjunto rotativo. Isso faz... Então, é outro fim de semana, mas vamos terminar o que podemos, então, uau. Vamos ao trabalho. Tudo bem, e estamos em um novo dia aqui na oficina e conseguimos obter bielas, mas acabamos atualizando para as bielas forjadas em forma de H e, enquanto elas não são absurdamente caras, eram definitivamente mais do que estávamos inicialmente orçamentando. Mas tivemos que pegar essas porque, novamente, né, poderíamos pegar essas, não conseguíamos facilmente obter os pistões que teriam a diferente altura de compressão. Além disso, isso era melhor, como estávamos falando, então eu já passei e medimos e confirmamos o alongamento desses parafusos, e o próximo passo para as bielas é medir e garantir que estão perfeitamente redondas. Então desmontamos, colocamos nossos rolamentos, medimos essas tolerâncias, tudo o que fizemos com essas bielas L7, e entre isso, temos muitos números e você está coberto de aparas de metal. Poeira de metal por toda parte, como de costume. Então as bielas vêm... O projeto está adequado, mas está longe de ser bom o suficiente. Estamos levando tudo muito além do razoável para torná-lo confiável. Então isso está referindo-se a gramas, e eu acho que o peso total das nossas hastes estão todos dentro de 1 grama. E eu acho que nossa maior diferença em pequeno ou grande é de 1,2 gramas. Para ilustrar o quão pouco é 1 grama, uma nota de dinheiro pesa 0. Às vezes diz 1 grama. É como entre 0,95 e 1 grama. Uma nota de dinheiro, essa é a diferença de peso de todas as nossas bielas. E isso é um nível insano de precisão, considerando que eles apenas montaram essas coisas nos anos 70. Certo. Agora isso é em qualquer nível. Isso é um trabalho de equilíbrio, de precisão. Sim, então. As hastes estão prontas. Os pistões chegaram. Vamos verificar os níveis. Vamos aprimorá-los, sem nos limitarmos ao que dizem. Então todos eles foram pesados e nós limpamos a marca da besta dos pistões que vieram pesando isso. Independente da sua crença religiosa, esse não é um número de sorte. Nós não queríamos isso no motor, então decidimos removê-lo de lá. O próximo passo é você pesar um dos rolamentos, pesar um pino de pulso e dizer ao final ou ao computador qual é o peso. E óleo? E os anéis e o óleo, então temos que tirar um conjunto de anéis também. Então leve em conta tudo... Que gira não vira brequim. Calcula tudo isso para que saibamos que pesos colocar nisso, para que possamos girar isso e equilibrá-lo, para que possamos girar essa coisa para 9.000, certo? Você sabe, grandes blocos devem girar a 9.000 RPM. Oh, sim. Então, mas isso é impressionante. Novamente, eu nunca descreditei a quantidade de trabalho que a construção desses motores exigiu, mas é muito trabalho. E entre isso, temos o bloco montado novamente com uma placa de torque para simular uma cabeça de cilindro para distorcer o bloco corretamente e prepará-lo para seu processo de brunimento até o tamanho final para o pistão. Então, os pistões terão que ser remedidos. E tudo isso, muita usinagem, muita medição. E é isso que é necessário para construir algo que se destina a ser usado ao extremo.
Então agora o bloco é retirado, virado para que possamos fazer os outros 4 cilindros. Após concluir essas etapas, puxamos os localizadores de cabeça, montamos na máquina e nivelamos. Isso simplesmente continua e continua. E continua. A superfície deste deck está incrível. Uma coisa que notei é que quase desapareceu completamente o pitching visível nas superfícies de resfriamento ou onde o refrigerante atinge. Este bloco é projetado com um buraco na cabeça do cilindro e até na junta da cabeça, mas não há lugar para o refrigerante ir. Então você pode gerar e ter uma pequena quantidade lá, como você mencionou em nossa medida final. 6.000 inferior do que o Toppler. O bloco nos posiciona no centro do alvo, proporcionando flexibilidade caso necessário no futuro. Desculpe, tive que sair rapidamente para descarregar algo. Enquanto eu estava fazendo isso, Greg juntou tudo isso com os Bobs. Bobs, isso está simulando sua biela, seus pistões, seu anel de pistão ou seus anéis de pistão, tudo que está girando, e então a máquina liga e gira. E são apenas o que você disse, 9 ou 10 gramas fora. Não, é 24 na traseira e 18, quase 19 na frente, ok? E então uma quantidade justa. Mas o problema é que, conforme você gira e ajusta isso, ele está pedindo para que o peso seja removido aqui, e se você olhar, não há lugar para remover o peso, já está vazio. Se você fizesse isso, comprometeria. Então, o que o Greg precisa fazer você chega à posição das 12 horas e realmente faz um furo e insere o que é chamado de Mallory. Mas você disse que isso é realmente tungstênio? Sim, é apenas Mallory. Metal pesado, sim, quero dizer, este pequeno pedaço pesa o que esses grandes pinos de pulso pesam. É uma peça muito pesada. Então, como não podemos tirar peso do lado? É preciso adicionar do lado oposto. Então, é apenas um processo de pegar para trás e para frente, para trás e para frente. Uma vez que você faz isso, pode ter que voltar e perfurar um pequeno buraco se estiver 2 gramas acima. Então, 1 grama ou 2 é perfeito, porque isso é apenas $20 ou mais, ou você disse que $1 pesa o mesmo, mas... É a mesma coisa, sim. Você quer dizer, 20 o dólar não é mais leve, centenas de gramas também, e eu não tinha nenhum desses na carteira, talvez você tenha, é verdade. Então, vai haver um pouco mais que vai continuar a acontecer. Fora da câmera, eu ocupei seus 2 últimos fins de semana, você tem algumas coisas. Você precisa fazer para se livrar de mim, Jared. Então estamos sem tempo para hoje, mas está tudo bem. Mostramos o processo de como montá-lo e passar por ele. Greg, sim, muito obrigado. Um salve para o homem para quem eu trabalho, Gary Grimes, um dos caras mais afiados que eu conheço. Lá está o Sr. Grimes, a lenda. Ninguém pode me ver. Ok. É por isso que estou usando isso. Espero que vocês tenham apreciado este olhar aprofundado por trás das cenas do que é necessário para construir um desses motores de corrida. Existem muitas oficinas e construtores de motores que apenas passam por um processo rápido de CNC sem este nível de detalhe. E é realmente importante, se você vai levar algo aos extremos absolutos, que você dedique tempo e garanta tudo, e isso me deu uma nova apreciação. Eu nunca meio que senti falta disso, eu sabia que dava muito trabalho, mas eu nunca tive que, montar e desmontar a biela 7 vezes, e tem 8 delas, então apenas toneladas de detalhes e processos para tornar este motor perfeito. E da próxima vez, com o motor do Earl, estaremos parafusando as cabeças dos cilindros e montando o bloco curto e fazendo a montagem final e preparando-o para entrar no chassi e fazer burnouts insanos, o que estou realmente animado.
Até a próxima, sou Jared lembrando, façam sempre escolhas questionáveis. E quando chegar a hora de verificar, verifique 5 vezes. Assim você sabe que está perfeito. Nós veremos você.